início agora a uma mesa que vai conversar sobre o mar, essa beleza que vocês têm aqui ao lado e que dá destaque ao nosso estado, o Rio de Janeiro, né? Mundialmente, né? Aí nós somos conhecidos pelas nossas praias, a praia de Copacabana, a praia de Ipanema, né? E a região de Lagos, a região de Angra, etc. O importante que a gente vai falar aqui é que nós nunca levamos, de fato, em consideração a economia do mar. Isso que é importante. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, era terra à vista. Oportunidade. Agora é mar à vista. Nós não utilizamos os oceanos, tá? Os mares litorâneos do Brasil, da forma satisfatória para dar prosperidade para o povo brasileiro. Tá? Isso é uma realidade. Nós temos 8.000 quilômetros de costa. Se a gente considerar com a plataforma continental os limites das 200 milhas, dão quase 2/3 do território brasileiro. O que mais? Os especialistas consideram que o futuro da energia e o futuro do alimento, principalmente da proteína, virá do mar. Por quê? Uma questão estatística. 71% da Terra está banhada pelos oceanos, ok? Mas tem um detalhe nisso. O mar vai salvar a humanidade no que diz respeito à energia e os alimentos. Não tem como ter alimento para mais de 10 bilhões de pessoas no continente, tá? Vai destruir tudo. Isso é fato. Ou seja, nós vamos ter que fazer com o mar diferente que fizemos com a terra, né? A gente agora está correndo atrás do prejuízo, né? A questão da pegada de carbono, né? A gente está num evento Green Rio, da gente olhar e preservar as questões ambientais. No mar nem se fala. Se a gente estraga o meio, a economia não vai rodar. Por quê? O que é a economia do mar? São setores econômicos que usam o mar como recurso ao meio. Que setores são esses? Isso é muito interessante, que ele é multissetorial. Quando a gente fala de setor, geralmente a gente fragmenta, olha uma coisa isolada. A economia do mar, o offshore, a energia offshore, faz parte da economia do mar. Petróleo e gás, energia eólica, energia das marés, energias sustentáveis. A pesca artesanal faz parte da economia do mar. A aquicultura, a agicultura faz parte da economia do mar. O setor de defesa faz parte da economia do mar, Marinha do Brasil. A pessoa fala, mas pô, o que tem defesa a ver com isso? A gente tem que proteger nossos recursos, sim. E as tecnologias que nascem no setor de defesa, elas são transversais, elas podem ir para os setores civis. Nós temos o turismo, gente. O turismo, se vocês pegarem a economia europeia, e eles já trabalham com os clusters marítimos, o setor número 1 que pesa no PIB é o turismo. Tá? Que a gente acabou de fazer aqui no Brasil, o turismo fica em segundo lugar, porque o primeiro é o offshore, que realmente tem bastante recurso na área de hidrocarboneto offshore. Okay? Mas não parou aí, não, em relação à economia do mar. A náutica, a construção naval, a gastronomia do mar, a saúde, a biodiversidade que o mar tem para desenvolver questões de biotecnologia é incrível, é fantástico. Aquele coquilhos de Saint-Jacques que o pessoal cria ali na região da Baía Grande, a víscera dele, que a UERJ está fazendo pesquisa, ela reduz a metástase, tá, do câncer e não tem efeito colateral. Só que a gente não olha esse recurso da forma devida. Então, aqui, essa mesa, ela vai trazer exatamente essa discussão. E essa discussão, ela vai passar desde as questões econômicas, as questões ambientais e sociais. Por quê? A Ana, na mesa anterior, falou da Rio+20. Nasceu um termo na Rio+20. Poucas pessoas perceberam. A economia azul. O termo economia azul nasceu na Rio+20. Que leva em consideração o quê? O desenvolvimento econômico com o social e o sustentável. Ok? Nada é novo, né? Nesse sentido, em relação a fomento com esse tripé. Só tem uma coisa nova, né, Vinícius? Que é interessante colocar aqui. O ESG. Tá?
Por isso que você, com o Instituto, assume um papel fundamental. O ESG, ele é novo, de conceito zero de novo, tá? Zero de novo. Questões ambientais, sociais e econômicas são faladas há muito tempo. A diferença é que agora o dinheiro se interessa por esse tema. E os recursos de vários fundos internacionais só vão financiar negócios se tiver ESG. Por quê? Eles são bonzinhos? Não. Sabe por quê? Porque eles querem cuidar do dinheiro deles. Por causa dos escândalos que tiveram de corrupção, os escândalos ambientais e os escândalos sociais, as ações derreteram na Bolsa. Então, investir em sustentabilidade é fazer um bom dinheiro. E a gente vai discutir exatamente sobre isso e vai falar, primeiro, então, com o Instituto de Sustentabilidade da FEComércio, depois com a Ana. A Ana fala muito bem da questão do saneamento, porque nada disso que a gente está conversando aqui vai funcionar se não tiver saneamento. Se você destrói uma máquina, ela não produz mais. Se você destrói o meio, que é a água, jogando lixo, virando esgoto, não é mais um ativo econômico. Então, o saneamento é fundamental nessa equação, ok? Vinícius, por favor. Vinícius Crespo, diretor do Instituto FEComércio, por favor. Obrigado, gente. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. O Renato falou, meu nome é Vinícius Crespo, sou diretor executivo do Instituto FEComércio de Sustentabilidade. O Instituto FEComércio está vinculado à FEComércio, ao primeiro instituto do Sistema S em sustentabilidade. A gente tem assim, o Rio de Janeiro com essa vanguarda. Nós estivemos participando da Feira dos Oceanos da ONU esse ano em Portugal, com o Renato, a Ana, participamos dessa delegação. E a economia azul é uma realidade que não tem outro caminho. Tudo que o Renato falou aqui já corrobora isso tudo. E hoje a gente tem uma oportunidade da gente ter um cuidado com o mar que a gente não teve com a terra. E é a nossa única solução. Então, a gente tem um potencial muito grande no estado do Rio de Janeiro, e a gente vai falar um pouquinho nessa apresentação que eu trouxe, que a gente fez lá em Portugal, e eu vou falar um pouquinho sobre alguns números para vocês. Vocês se importam de eu ficar em pé? Porque eu fico mais fácil aqui, que eu consigo ver melhor. Se bem que eu vou ficar sentado aqui do lado do Renato, que eu fico mais bonito, eu consigo ver aqui. Tá dando aqui. Tem um bizu aqui, tem a cola tá ótimo, aqui. Então tá. Então, vou falar um pouquinho da economia do mar. Pronto. Ilimitado e imortal, as águas são o começo e fim de todas as coisas na Terra. A gente olha para o lado e a gente vê isso é uma realidade. Trazer alguns números, das grandezas dos números, o ano de referência é 2010, a gente fala do PIB do mar, a gente tem numa estimativa para 2030 de 3 trilhões de dólares. Hoje a gente tem 2,5% do PIB mundial referente às ações da economia do mar, dentro de muitas situações que o Renato já antecipou. Isso a gente gera mais de 31 milhões de empregos. Né? A gente destaca aqui alguns países que já reconhecem e medem o valor da economia do mar. Então, a gente tem Brasil, Portugal. Hoje, na conferência da ONU que aconteceu em Lisboa, já tem um número já de 47 países que já fazem essa mensuração. E a gente traz agora um pouquinho como é que é essa visão Brasil em relação à economia do mar. Primeiro conceito, né? A Carvalho aponta que atividades econômicas que apresentam influência direta do mar ou que são realizadas em suas adjacências. Então, veja que nem tudo aquilo que acontece especificamente no mar está vinculado à economia do mar. Aquelas ações que acontecem decorrentes das atividades marítimas também são consideradas economia do mar. Então, o valor do mar no Brasil, a gente tem quase 20 milhões de ocupação decorrente dessa atividade. Então, a gente está falando de 15 bilhões em salário, 1,11 trilhão do PIB, né, nacional, isso significa 19% de todo o PIB. Então, você vê a importância desse setor para a nossa economia, para a vida de todos nós, mas é algo que ainda está sendo muito incipiente, mas que está vindo cada vez com mais força essa pauta e esse assunto. O litoral brasileiro é o 14º maior em extensão do mundo. A gente tem 17 estados
que são costeiros, né, diretamente. A gente tem uma extensão de 10.959 quilômetros de extensão, e a gente tem essa denominação da Amazônia Azul, que com 5.666.512 quilômetros quadrados, isso é um potencial imenso que a gente tem dentro dessa realidade que se apresenta da nossa dependência à economia do mar. Então, aqui a gente tem, com relação aos estados também, que são defrontes com o mar, são 279 municípios, significa 2,9% de todo o território nacional, e 588 municípios na faixa fronteira terrestre. Então, a gente tem 16,7% desse território nacional. Economia do mar. Então, a gente falou um pouquinho do mundo, do Brasil, agora a gente trazendo para a nossa realidade aqui do estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, 92 municípios, sendo 25 municípios costeiros. Então, a gente tem uma costa que é uma costa quase do tamanho de Portugal, com 246,22 quilômetros, é quase 1/3 dos municípios do estado. Então, a gente tem essa condição. A gente fala muito do Rio de Janeiro, a gente sabe a importância da região serrana, do interior, mas quando se fala do Rio de Janeiro, a gente sabe que tem sempre esse vínculo com o mar. Então, empregos formais aos municípios costeiros, com atividades ligadas ao mar, você veja que o mapa de calor ele está muito voltado ali na capital fluminense, vem Niterói, vem Macaé, por conta dessa indústria extrativista, né? Mas quando você vê, quando isso vem nas suas adjacências, na influência, a gente avança para o interior do estado e abraça quase todos os municípios decorrente dessa situação, que é a definição do que é a economia do mar em relação às situações adjacentes. Mar, o valor do mar, né, fluminense. Então, a gente gera de emprego, 41,4% dos empregos formais são ligados à economia do mar. Muito dele ao turismo, óleo, gás e portos. Recentemente, a gente teve aqui no estado do Rio de Janeiro uma lei estadual, que é a 9466, que define a economia do mar e traz 28 atividades relacionadas a ela e cria também um princípio que são clusters produtivos tecnológicos, que dá esse princípio voltado à economia do mar e suas adjacências. O Renato já falou alguma coisa com relação a isso, não vou repetir muito, mas destacar que, relacionado à economia do mar, a gente está falando de transporte, defesa do mar, energia, turismo, dentre muitos serviços. Tem uma portaria recente também, isso daqui que foi criado já lá muito perto da Conferência da ONU sobre os Oceanos, que criou o PIB do Mar, um grupo do trabalho. Essa é uma portaria federal com atribuições para definir o que era a economia do mar para o Brasil. Ela identifica as atividades que compõem essa economia azul, mensurar o PIB do mar nacional e garantir algo que é muito importante, que é um aprendizado que a gente tem, Renato, é que a gente já está com essa economia do mar com uma condição da sustentabilidade a ela. Antes da gente ter essa definição, a gente já surge ela com esse cuidado e esse zelo. Total de vínculos na economia do mar, vocês vejam que desde a série histórica de 2006, ele vinha numa crescente de 307 mil, a gente chegou a um pico em 2014 com 438 mil, um pouco mais do que isso, em relação às economias. Teve uma queda por conta de situações políticas que aconteceram subsequentes, e a gente veio descendo até que a gente chega em 2018 e começa a subir novamente. E aí vai subindo, surge a pandemia, isso tem uma retração, mas isso também já vem subindo. Então, você veja que são números importantes, que a gente tem um grande potencial e que a gente tem retomado esse número. Então, com relação aos grupamentos, então a gente tem vínculos por grupamentos. Veja que 79% desses vínculos são relacionados a serviços, né, onde a gente tem uma discrepância muito grande em relação à indústria, à construção e ao comércio aplicado. Quase 255 mil empregos são gerados decorrentes do serviço. O serviço no estado do Rio de Janeiro é muito forte, né? Então, você veja que isso em números são quase 12 bilhões de valores, totalizando 14 bilhões de reais gerados em emprego. Em termos de serviço, é um número muito expressivo, mas você veja que, em relação à renda média, há uma menor disparidade entre os grupamentos.
né, enquanto que a indústria, em geral, ela tem um pagamento maior, a média salarial gira em torno de R$ 4.289, serviços um pouco menos, mas não tem uma discrepância tão grande quanto é em relação à geração de empregos. Aqui eu trago um dado também produzido por nós, da FEComércio, que são os empregos gerados por município. Vejam também que o Rio de Janeiro tem um protagonismo muito grande, com 214.836 empregos decorrentes dessa economia. Niterói vem logo na sequência, não tão logo na sequência, mas em segundo lugar, com 29.468, e aí depois a gente vai lá para a questão do petróleo extrativismo, que é Macaé, com 18.521 empregos. Então, você vê que o Rio de Janeiro tem uma ponta muito forte, Macaé, mas todos ali têm a sua importância. Setor terciário, os oceanos. Falar um pouco do que é do sistema para a gente. O negócio é o mar, turismo, entretenimento e lazer. A gente tem um dado que o Rio de Janeiro recebeu 1,2 milhão de visitantes estrangeiros em 2019. E esses estrangeiros vieram quase em toda a sua maioria decorrente do sol e mar. 65% aproximadamente disseram que a vinda para o Estado é decorrente dessa condição do Estado do Rio de Janeiro, do sol e do mar. 46% chegaram por via marítima. Então, você veja o quanto é importante essa condição também dessa chegada aqui no Estado do Rio de Janeiro. Arrecadações de impostos referentes a esses turistas. Federais, a gente chega a quase 3 trilhões e equivalentes a 768 milhões de dólares. Isso é algo extremamente expressivo. Como o Renato falou, a Europa, isso é uma condição, né? O turismo é muito forte e a gente tem uma realidade turística muito forte, a gente tem uma beleza natural e a gente explora muito pouco isso por algumas questões de falta de estrutura para que esse turista tenha uma segurança pública aqui, mas que tenha melhores condições ambientais também para que a gente pudesse explorar melhor esse turismo, apesar de todo esse potencial que a gente tem. Empregos formais no turismo carioca, a gente chega a 244 mil empregos formais só na cidade do Rio de Janeiro. Isso é um dado extremamente expressivo. Então, a gente traz agora, por fim, o que a gente vem lançando com relação a essa garantia às ações de sustentabilidade do sistema FEComércio. Nós lançamos inicialmente, e hoje a gente lançou aqui no Green Rio, também no Rock in Rio ontem, uma nova ação também que vai ao encontro, que é o consolidado de um pouco de todas essas ações, que é o Repete, o Revidro e um pouco do Selo Azul. O Repete é um programa que faz a destinação das garrafas PET. A gente sabe que 80% de todo o lixo que é encontrado no mar é decorrente de atividades terrestres e a maioria dele é plástico. Então, a gente lançou um programa que é um programa Repete, que ele tritura as garrafas PET, e hoje a gente lançou aqui a campanha Raspas e Restos Me Interessam, que é um consolidado de 6 resíduos numa única máquina, onde o consumidor, ao entregar essa máquina, recebe pontos que transformam em dinheiro, e ele pode, inclusive, se carregar seu cartão do Rio Card na própria máquina. Então, ele juntou R$10, ele transforma aqueles R$10 no Rio Card, e isso a gente vai perceber que existe um dado outro nosso também, que a população de rua, durante a semana, é maior do que a população de fim de semana, porque esse cidadão, o empregado, ele não tem condições de voltar para casa, e ele dorme na rua, e a gente, dando essa possibilidade dele carregar seu Rio Card através da entrega de resíduo, a gente tem esse cunho social que está sempre vinculado à questão ambiental. Mas sempre num aporte aqui da Agenda de 2030, a gente vai chegar só com 50 pontos de coleta, e a gente quer alcançar uma meta bem ambiciosa de ter 5 mil máquinas em 5 anos, mas tendo uma realidade de 50 pontos, no número que a gente já tem, a gente chega a 14 milhões e 400 mil garrafas coletadas. Isso é uma pegada de carbono estimada em 28.800 toneladas de CO2 só com PET. O revidro também, ele é um outro mecanismo que tritura essa garrafa de vidro. O vidro também, as garrafas, ela tem uma situação que elas são
muitas delas entram no mercado ilegal da pirataria, são envasadas novamente. Uma garrafa de uísque, por exemplo, se ela tiver com rótulo na caixa, ela é comercializada a R$20, R$25, porque ela é envasada novamente, e através da nossa ação a gente impede que isso vá para o mercado ilegal da falsificação e a gente consegue destinar corretamente esse resíduo. Então, também na Agenda 2030, a gente chega a 288 mil quilos de garrafas coletadas, se estimarmos em 50 pontos de coleta, e uma pegada de carbono estimada em 155 toneladas de CO2. E, por fim, a gente está lançando também um prêmio que é um selo azul, que é uma premiação, uma certificação em recursos hídricos para as instituições públicas, privadas, até pessoas físicas, que garantam a segurança hídrica dos nossos corpos hídricos. A gente sabe que os rios desaguam no mar, então isso tudo influencia. A Ana vai falar melhor do que eu, mas isso é fácil, mas ela vai falar melhor do que eu com relação à questão do saneamento. Então, a gente vai ver essa questão bem aflorada, mas o que a gente criou? A gente vai dar uma premiação para aquelas atitudes que, além do legal, fazem que a gente tenha uma segurança hídrica dos nossos recursos. Por fim, também está falando aqui, a gente lançou isso lá, a gente tem o apoio da Redinha. Né? A Redinha, a Fernanda está aqui presente, a gente tem essa transformação através das redes de pesca, que a gente reaproveita esse material e transforma em produtos, e a FEComércio apoia essa ONG das Redinhas, que é um dado alarmante. A gente vê aqui, a WWF traz números expressivos sobre o fantasma, a pesca fantasma, né? Que são essas redes que são inservíveis, são colocadas, são jogadas no mar e é feita uma pesca que não adianta para nada, só estraga a fauna e a flora sem qualquer avanço. Então, antes que essas redes sejam descartadas, há um reaproveitamento dessas redes e é um projeto que a gente apoia, que é as Redinhas. Então, a gente já teve um número de mais de 2.000 redinhas que já foram vendidas. A gente está falando de 6 quadras de vôlei. Hoje a gente já está chegando um número, quase dobrou esse valor já. E além da questão social, são 15 artesãs que complementam a venda e 25% da sua renda. Normalmente essas artesãs são as responsáveis pelas suas casas, pelo provento da família. Então tem essa questão social que também para nós é muito importante. Por fim, a gente deixa aqui 2 desafios, né? Aproveitando aqui o desafio global. Há uma necessidade de haver um marco conceitual, metodológico unificado com relação às atividades que compõem a economia do mar, em relação às abrangências das regiões adjacentes que são influenciadas. Essa oportunidade aconteceu na ONU, mas isso ainda não foi um consolidado. A gente precisa que existam, evidente que cada país tem a sua regra, tem a sua norma, mas a gente precisa que haja um conceito, um princípio, para que a gente tenha um mínimo de padrão para poder ter essa definição. Em relação ao Brasil, a gente vê que existe uma deficiência com relação à convergência das diferentes políticas públicas para alinhar a economia do mar com a economia circular. Então, a gente, como eu falei, 80% do lixo encontrado é decorrente das atividades terrestres, e se a gente não tiver a condição de que a economia circular ela é necessária para que haja essa economia do mar sustentável, a gente não vai conseguir ter uma economia do mar saudável. E, por fim, eu trago a frase desse grande brasileiro que avança, que é um historiador e conhece tudo mais um pouco sobre o mar, que fala: o mar não é um obstáculo, o mar é um caminho, que é o Almir Klink. Então, a gente tem essa possibilidade de um caminho que a gente tem que abraçar, tem que traçar e tem que avançar. Deixo aqui meus agradecimentos, em nome da FEComércio, meu presidente Antônio Florencio de Queiroz Júnior, agradecer a Bia, parabenizar por esse evento, é um prazer estar aqui. A gente tem um carinho muito grande pelo Green Rio, a gente tem o orgulho de ser participante dessa construção e estamos à disposição. A FEComércio tem a FEComércio como parceira de vocês e é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado. Parabéns, Vinícius. Agradecer aí o
nosso presidente, o Florencio Queiroz, que também é presidente do Conselho do Sebrae, eu sou gerente do Sebrae Rio de Janeiro. Agradecer também os diretores, o Alvarenga, o Sérgio Malta e o Júlio, que colocaram a questão da economia do mar como estratégia para a nossa instituição. E é muito bom ver um instituto de sustentabilidade do setor privado, começando com o pé direito com a economia do mar, né? Porque a gente sabe que a questão da sustentabilidade é muito vasta, mas, como eu falei anteriormente, como que os mares são responsáveis por 71% da superfície da Terra, nada mais justo de olhar ele de uma forma priorizada. E como nós, no Brasil, temos aí recursos marítimos invejáveis, mais um motivo da gente poder explorar esses recursos de forma sustentável. Ou seja, nós não podemos destruir o meio, né? Como eu falei anteriormente, se você destrói a máquina, ela não produz. Se você destrói a água, você não vai ter produção dos recursos vindo de lá. E para isso, eu vou chamar aqui uma especialista, amiga, Ana Haste, que é subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. E é muito interessante a gente ter no governo um perfil privado. Tá? E a Ana é uma estudiosa, é uma executiva invejável. Tá? Eu digo assim, é uma grife poder trabalhar com a Ana. E é uma satisfação você estar nessa posição aqui no Rio de Janeiro e dá muito alento para a gente ver que, finalmente, as coisas vão ser resolvidas aqui de saneamento. Né? E aí eu pedi para a Ana, ela vai fazer uma apresentação, mas que ela fale aqui dessa beleza que está aqui do lado, aqui, a Baía de Guanabara, que nós destruímos. Só isso. Você imagina esse recurso que está aqui do nosso lado, se estivesse limpo, se não tivesse poluído. O impacto na economia desses municípios em torno que estaria dando. O impacto nessas comunidades aí que estão com problemas aí de violência, de falta de recurso, de falta de emprego. Esse recurso que é a Baía de Guanabara, ela pode empregar milhares de pessoas. Nesse sentido, Ana, você está por dentro disso, e eu queria, depois, no final da sua apresentação, se a gente tem um horizonte, porque a gente fala assim, despoluição da Baía de Guanabara, eu já aprendi com ela e com os, não se despolui, você para de poluir, porque a natureza resolve o resto. Isso é uma beleza da natureza. Então, quando a gente pode começar a sentir essa questão sendo resolvida, sabendo que agora, como é uma outorga, tem o setor privado que está envolvido. Então, Ana, a palavra está com você. Obrigado. Alô, obrigada, Regazzi. Regazzi é um querido amigo, já me ajudou muito na vida, a gente tem nossa história, né, Regazzi? E é muito bacana a gente estar sempre se reencontrando nesses espaços, a gente tem muito em comum do que a gente acredita e os valores que a gente compartilha. Então, acho que é por isso que a gente sempre segue num rumo muito parecido. E Vinícius aqui com a gente, né, me convidou para participar dessa mesa, é sempre uma honra. A gente teve a oportunidade de estar juntos na Conferência dos Oceanos. Eu vou falar aqui um pouquinho, apresentar um pouquinho do que a gente teve de troca de conhecimento, de informação através da conferência. Mas vou pegar essa primeira provocação aqui que o Regazzi fez para mim, sobre a Baía de Guanabara. Eu acho que eu tive uma sorte muito grande de estar no governo do Estado num momento histórico, que é a concessão de saneamento. Né? Isso é uma luta já de 30 anos que vinha sendo travada na história do Rio de Janeiro. E a gente agora ter um projeto, de fato, concessionado, em que a gente tem uma perspectiva de alcançar nos próximos 10, 12 anos a universalização do saneamento na região metropolitana, de forma muito específica na região metropolitana, que está ali 70% do nosso PIB, 70% da nossa população, é algo que realmente vai fazer muita diferença. Né? Quando a gente pensa na Baía de Guanabara, a gente sabe que a solução e aí o Regazzi falou muito bem, a gente já teve projetos anteriores de despoluição da Baía de Guanabara, mas se você não fechar a torneira na origem, da onde vem a poluição, você está sempre despoluindo aquela poluição que continua a entrar. Você está enxugando gelo. Né? Com a concessão agora, a gente vai estar trabalhando o saneamento básico. E o saneamento básico é a solução que a gente precisa ter a coragem de enfrentar. É uma solução extremamente trabalhosa, complexa, cara, mas a gente conseguiu montar um modelo de governança metropolitano baseado na parceria público-privada que permite a gente ter esse avanço nos próximos 10 anos. Então, a gente tem aqui a presença, por exemplo, da Águas do Brasil. Estou vendo Lívia ali sentadinha, é uma das concessionárias. Né?
E o desafio que as concessionárias têm junto com o governo do Estado e junto com as prefeituras e através, né, dessa governança que é o Instituto Rio Metrópole, é um desafio que vai levar a gente a ter nos próximos 6, 7 anos, e Lívia, se você quiser, você pega o microfone e me corrige, da gente ter a balneabilidade da Baía de Guanabara, através já antes da gente conseguir ter o saneamento básico finalizado, mas a gente ter o cinturão de tempo seco, que já é um movimento da gente interceptar a poluição no momento em que ela chega ali naquela fronteira de início da água da Baía de Guanabara. Então, a gente intercepta por um cinturão de tempo seco e, a partir dali, a gente consegue permitir que a Baía de Guanabara se retroalimente da água do mar, né? De 15 em 15 dias, ela tem esse movimento de purificação da água, e a gente rapidamente já vai ter um resultado muito positivo em relação à balneabilidade da água. Mas a gente sabe que a solução é o saneamento básico. E temos um projeto aí com as concessionárias de 35 anos, né, em 10, 12 anos alcançar a universalização, mas é um projeto concessionado para os próximos 35 anos. Né? E aí a gente tem, dentro disso, uma outra ação que é muito importante, que é a água de reuso. Então, hoje, através das estações de tratamento de esgoto, você já pode fazer reuso daquela água para fins industriais. E aí você faz com que a água que hoje sai do manancial para abastecer a população, que é a água potável, seja valorizada no abastecimento da população, né? E você reserva aquela água, que é uma água mais nobre, para a população poder utilizar. Enquanto a água de reuso, ela pode ser aproveitada para uso industrial. A regulamentação tem um decreto, foi trabalhado pela Lívia, que está ali. Quando eu cheguei na secretaria, ela trabalhava lá, o decreto foi escrito pelas mãozinhas dela, e agora a gente está no INEA regulamentando para que a indústria possa fazer uso dessa água, e eu espero que essas indústrias todas que fazem parte da economia do mar, a gente viu aqui na apresentação do Vinícius, né, a indústria, enfim, que está ali gerando emprego, né, o serviço, enfim, que aquilo que você tem uma cadeia produtiva que faça um bom uso dessa água também, né. Então, a gente teve na discussão lá na COP as Blue Cities, as cidades azuis, né? E como é que se comportam hoje as cidades azuis. Eu olho para a Bia, porque eu sei que ela está conversando com a CDE sobre esse tema, né? Então, assim, eu acho que a Baía de Guanabara ela se torna um grande piloto desse processo todo de mudança, realmente, da realidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente pode pegar hoje estudos que foram feitos o Instituto Niemeyer tem um estudo incrível, por exemplo, sobre o turismo. Né? O Vinícius falou muito sobre o turismo. O turismo no mundo inteiro. Se você pegar, por exemplo, Sydney, é uma baía que tem mais de 200 roteiros turísticos. Se você pegar a Baía de Guanabara, a gente tem 3 roteiros turísticos na Baía de Guanabara. Quando o transatlântico chega aqui no porto, em vez das pessoas descerem e irem para a Baía, não, as pessoas vão para as praias que não são conectadas com a Baía, né? Eles vão para outras áreas da cidade, mas eles não ficam na região da Baía, né? Então, a gente tem hoje um turismo extremamente subaproveitado pela condição real que a Baía está, né? A gente tem 7, 8 municípios ao redor da Baía de Guanabara, todos de costas para a Baía de Guanabara. Então, a gente espera que a balneabilidade da Baía já faça um movimento, trazer esses municípios para olharem para a Baía de Guanabara, pensarem as suas orlas, trabalharem as suas orlas. A gente está falando de turismo, de lazer, de esporte, transporte através da Baía de Guanabara, um transporte muito mais inteligente e muito ambientalmente muito mais saudável, a questão da pesca. Então, a Baía de Guanabara, a recuperação da Baía de Guanabara vai gerar um outro dinamismo para a nossa região metropolitana, que está centralizada nela. Né? Então, assim, o potencial que a gente tem conectar monumentos históricos que estão aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro com monumentos históricos que estão em Niterói. Quer dizer, isso tudo se dá através da Baía. O fundeio da Baía de Guanabara, você tem ali uma área de mangue que estaria sendo visitada no mundo inteiro, né? Uma beleza incrível ali no nosso parque de Guapimirim. Então, aquele ali tem um potencial turístico gigantesco. Então, quer dizer, a gente tem aí uma perspectiva incrível para a Baía de Guanabara, né? E um dos grandes problemas que a gente tem hoje em relação à questão da Baía de Guanabara, além da poluição que vem através do saneamento, são os resíduos sólidos. E aí, quando o Vinícius apresenta o Repete, eu fico aqui comemorando, levantando os braços, porque a gente tem que tirar esse resíduo dos rios, que os rios chegam na nossa Baía, da nossa Baía vai para o oceano. Então, eu vou pedir para botar a apresentação, por favor.
Essa apresentação ela é muito fruto da experiência que a gente teve agora, né? Estávamos os três lá em Portugal, na Conferência dos Oceanos, e queria já começar de um princípio muito básico. É um convite que eu faço para todo mundo que está aqui. Eu não sei se tem... deixa eu ver se eu consigo, se eu sou boa nisso aqui, esse negócio de passar a seta. Olha só. Gente, isso aí é como a gente vê o oceano hoje. A gente vê ele dividido em 5 oceanos. Aí eu pergunto para vocês acham que o peixe, que a baleia, né, que a água que está indo de um lado para o outro, reconhece essas fronteiras que a gente cria? Quem criou uma fronteira de 5 oceanos fomos nós, né? Homens, que não vivemos dentro do oceano, que não somos seres, né, que vivem debaixo d'água. Essa lógica da gente dividir o oceano em 5 áreas, com fronteiras que a gente cria, que não são reais, elas fazem com que a gente não enxergue o oceano como essa grande massa que equilibra o planeta Terra. É uma grande massa de água, totalmente... ela é um sistema único, não é um sistema dividido em 5. Aí o primeiro convite que eu faço a vocês vamos tirar o S dos oceanos. A tradução da Conferência dos Oceanos para o português, Ocean Conference, foi Conferência dos Oceanos. Tira esse S. É um grande oceano. Quando a gente muda essa percepção e a gente entende que o nosso planeta azul é um único grande oceano, isso muda a relação entre as nações, a forma como a gente enxerga o oceano, a importância que tem a nossa relação entre nações para tratar o tema do oceano, né? E aí, passar para vocês um pouquinho assim, de imagem. Isso aqui são as nossas correntes marítimas. É uma coisa só. As correntes, elas interligam os litorais. E vocês sabem que o Brasil hoje é o 5º maior poluidor em matéria de resíduo sólido do oceano no mundo, né? Então, aí vamos fazer o repete virar coqueluche na nossa costa toda, entendeu? E aí algumas informações, né? 90% do aquecimento global que a gente fala tanto hoje está ocorrendo no oceano. O oceano ele tem essa capacidade térmica, né, de capturar 90% do aquecimento. E 2021 foi o ano mais da temperatura mais registrada. Sim, a gente está falando de um aumento médio de temperatura hoje no planeta de 1,1 graus, indo para 1,2. Né? Existe uma meta de não superar 2 graus, que é uma meta muito difícil de alcançar, pelo ritmo que a gente está, né, hoje, enfim, da nossa capacidade. E a gente tem o oceano, ele acaba sendo essa massa de água capaz de fazer com que a gente ainda tenha alguma qualidade de vida no planeta, né? Não sei quem está acompanhando o que está acontecendo no verão europeu agora, mas a Europa está em chamas, a temperatura está escalonando a proporção de derreter pista de aeroporto na Inglaterra, no Reino Unido, né? Então, assim, é um momento realmente onde a gente começa a exponencializar. E esse gráfico é um gráfico que me impacta muito, porque é um gráfico que mostra a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera desde 800 mil anos atrás. Sabe quando o homem ultrapassa a barreira de 300 milhões de partes de dióxido de carbono na atmosfera? 1950. Estamos em 418 milhões de partes. Isso é estudo feito pela NASA. Estamos em 418. A humanidade, há 300 mil anos atrás, tinha chegado a 300. Nós, há 50 anos atrás, 70 anos atrás, ultrapassamos essa marca de 300 mil anos atrás. Estamos em 418 e a conta é fácil. Chegar em 450 milhões de partes de dióxido de carbono na atmosfera significa que a gente não volta mais atrás, a gente não volta a ter o mesmo planeta que a gente tem hoje, porque você gera um problema cíclico. Um problema gera outro problema, acidifica o oceano, aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, e aí você entra num problema cíclico que a Terra, gente, vai encontrar um novo modelo. A Terra vai se reequilibrar de alguma forma, mas isso não quer dizer que a gente vai ter qualidade de vida, nem que a gente vai continuar por aqui. A Terra ela vai encontrar um novo modelo, uma nova temperatura média, enfim, alguma coisa vai acontecer. Mas não sei se a gente vai ter capacidade de continuar por aqui, se a gente vai conseguir se adaptar rapidamente com as mudanças que a gente está gerando. Então, está aí, hoje a gente está em 418, essa é o nosso gráfico, né, de 2007 para cá, de elevação da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera.
A gente realmente entrou num ritmo muito acelerado, né? É um consenso científico, que é o aumento da temperatura da Terra está aí também, né? A gente está em 1 grau. A previsão para 2050 é chegar em 2 graus de aumento da temperatura, e aí, quando a gente chegar em 2 graus, a gente vai ter aumento dos oceanos, a gente vai perder várias áreas costeiras, a gente vai ter a quantidade do verão, né? De áreas quentes, de calor, vai aumentar. Muita gente não vai ter capacidade de se adaptar a isso. Então, quer dizer, aí é um problema gerando outro problema. O gelo ártico já diminuiu 13% na última década, né? Desde 2002, a Antártida vem perdendo 152 bilhões de toneladas métricas por ano da sua massa. Então, é uma loucura. Em 30 anos, o oceano como um todo, aquele oceano sem o S, elevou em 10%, né? E aí, foi muito boa a fala do Vinícius, que trouxe atenção à problemática do plástico, né? E o consumo tem um papel fundamental, e por isso é importante esse engajamento do Instituto FEComércio, de sustentabilidade, da FEComércio, porque hoje a produção e o consumo eles são fundamentais para que a gente possa quebrar esse ciclo, né? Eu, como consumidora, escolher o que eu compro faz com que eu mude a cadeia produtiva que está por trás daquele produto, né? Então, a importância que hoje tem o comércio e o serviço para a educação ambiental, educação da população, para que a gente possa mudar as cadeias produtivas e que realmente a gente faça uma diferença na nossa capacidade ou na quantidade de dióxido de carbono que a gente emite na natureza, né? Então, basicamente, hoje o que acontece no mundo é 1 caminhão de plástico lançado por minuto no oceano, né? Os estudos já levam a gente a conseguir chegar nessa medida. Às vezes a gente fala em piscina, a gente fala de formas que a população consiga se apropriar do conhecimento, né? E aí a gente vê várias campanhas que começam a acontecer no mundo inteiro, né? Então, na Antártica aí, também tem a sua ilha de lixo, né? Isso aí no Oceano Pacífico, a ilha de lixo do Oceano Pacífico é 2 vezes o tamanho da França. A gente tem literalmente 2 vezes o tamanho da França boiando no oceano. Essa é uma imagem de satélite da NASA dessas ilhas de lixo, que hoje estão aí, já o lixo se concentra. O problema é que esse processo também leva a aquecer o oceano, e todo esse composto químico que hoje vem desse plástico, ele acaba afetando toda a flora e a fauna do oceano. Isso aí, vocês estão vendo um dedinho, isso aqui são os microplásticos. A coisa mais impressionante é que hoje todo mundo que está aqui tem microplástico na corrente sanguínea, tá? Porque esse microplástico, ele acaba se proliferando de uma forma não só para quem consome, né, o alimento que vem do mar, e aí isso foi falado muito bem aqui pelo Regazzi, né? A tendência da humanidade é cada vez mais a gente desenvolver os alimentos que vêm do mar. Mas não só por isso, mas tem todo um processo do ecossistema mesmo, em que a gente acaba fazendo com que esse plástico que está no mar, ele vira um produto químico, ele solta substâncias químicas, que depois elas evaporam junto, descem sob forma de chuva, e aí abastecem os nossos mananciais de água. E se alguém quiser, não sei mas se alguém quiser começar a testar água, vai encontrar microplástico, né? E aí, o mais assustador nesse processo todo é que hoje já se encontrou microplástico na placenta humana. Então, a criança ainda nem nasceu e ela já se alimenta de plástico, né? E a gente pensa, é natural isso? Nós somos seres que podemos viver no nosso organismo com plástico? Talvez, se a gente tivesse bastante tempo para se adaptar, quem sabe se o corpo humano não se adaptaria a isso. Mas não sei se a gente, pelo dado tempo que a evolução precisa, né, se a gente vai conseguir dar conta disso. Mas estamos aí nesse gráfico, ali em 2022, né? Hoje, a quantidade de microplástico por metro cúbico está em 118 ou 112, eu não estou enxergando daqui direito. E a tendência aí, pelo que já se espera, isso aí é estudo feito no Pacífico, tá? É que chegue em 2050 ao dobro disso. Então, a gente está realmente numa rota de superaquecimento do oceano e de superpoluição do oceano. Por isso que a Conferência dos Oceanos teve uma importância tão grande esse ano e teve uma repercussão tão grande no mundo inteiro. A previsão é que a gente tenha em 2050 a mesma quantidade em toneladas de lixo no oceano que a gente vai ter de peixe. Então, a gente está diminuindo a capacidade dos peixes se
multiplicarem pela pesca predatória, pela redinha, né, que está ali no mar prejudicando, pela forma como a gente trata a economia do mar hoje, por isso que a gente tem que dar essa guinada e essa mudança, e começa pela nossa costa, né, Regazzi? Começa pela nossa costa, mas a verdade é que a gente está indo num ritmo e que aí a previsão é que em 2050 a gente tenha a mesma quantidade de plástico que peixes no oceano. Então, isso realmente é muito assustador. E é isso, né? Esses plásticos, além deles servirem de alimento, né? Porque os peixes se confundem, se alimentam e muitos morrem. A gente já encontra hoje baleia e peixes mortos na costa com plástico dentro do estômago, mas eles se dissolvem também e viram substâncias químicas. E a partir do momento que eles viram poluentes e substâncias químicas, eles sobem através dos ventos, viram bolhas de ares. Eles se tornam bolhas, muitas vezes explodem, sobem para a atmosfera e retornam para a gente, né, através da chuva e, em alguns países, através da neve. E aí, enfim, fazem parte agora da nossa cadeia produtiva. E aí a gente começa a ver o microplástico presente no sal, na cerveja, frutas, vegetais frescos e até na água potável, né? Então, isso começa realmente a mudar muito a forma como o nosso corpo tem que se adaptar, a nossa saúde tem que se adaptar para viver essa nova realidade. Então, tá isso. Aí a gente começa a ver no mundo inteiro informações para que a gente consiga, da imprensa, para que a gente consiga cada vez mais comunicar esse problema para a população, para a sociedade. Frases como essa: você está comendo e inalando plástico sem perceber, né? O microplástico está no nosso corpo, o quanto que eles nos prejudicam, está na nossa cadeia produtiva. Então, você começa a ver uma série de ações para tentar sensibilizar e educar as pessoas para o problema que hoje é real e é um problema que vai afetar cada vez mais a nossa capacidade de conter o CO2. E aí vem a parte mais desesperadora. Eu acabo sendo a portadora da má notícia, né? Mas, enfim, hoje o oceano ele resguarda no seu fundo 50 vezes mais CO2 que existe hoje na atmosfera. O que isso significa? A gente já está vivendo o aquecimento global, vivendo o efeito estufa com a quantidade de CO2 e de gases de efeito estufa que a gente tem na atmosfera. Você imagina, a partir desse movimento de mudar, né, como a gente vem mudando, aquecendo e acidificando o oceano, a gente vai mudar como esse sistema funciona, cada vez mais CO2 vai desprender do fundo do oceano e a gente corre o risco aí de ter uma grande fuga de CO2 aí nas próximas décadas do oceano, o que vai ainda acarretar um maior efeito sobre a nossa atmosfera. E o fitoplâncton, que tem um papel fundamental nisso, né? Ele é boa parte do que gera essa captura do CO2 hoje, e essa base de carbono que a gente tem no fundo do oceano. Ele hoje, cada vez mais, por estar se alimentando desse microplástico, ele fica numa superfície e isso gera todo esse problema que hoje a gente tem do CO2 desprendendo cada vez mais do oceano. É isso que a gente vê, né? Quando eu fiz essa apresentação, ainda não estávamos no verão europeu, mas eu acho que agora, quer dizer, a Europa hoje está vivendo exatamente o que essa imagem está mostrando. E aí eu venho aqui para falar do que o Vinícius e do que o Regazzi estão trazendo, que é a sustentabilidade através da economia azul. A economia azul é uma visão da economia do mar com foco na sustentabilidade. Então, você tem, desde o ladinho ali verde, de proteger, de restaurar a fauna e a flora marinha, a produtividade que você pode ter no mar, até ali na parte azul, sobre a tecnologia. A gente fala aí da economia circular, a gente fala da energia renovável, e, por outro lado, a questão social também, né? Então, é o ambiental, o econômico e o social, que foi a fala do Regazzi, né? Onde a gente traz a capacidade de geração de trabalho e renda, né? A cadeia produtiva da alimentação, toda através dessa nova economia do mar, que foi falada na Conferência do Oceano de diversas vezes como essa economia azul. E aí eu trago uma fotinho do professor Winston. Enfim, um curso maravilhoso na PUC, o professor está organizando, sobre a nova economia do clima. E aí ele fala da importância da intervenção governamental no apoio à inovação primária, nessa informação inicial. Estou terminando, ela está me olhando ali com um olhar fulminante. Estou terminando. Por quê?
Porque a gente, para até as empresas, e, por exemplo, saneamento, a gente tem um exemplo aqui do saneamento, o Lívia está aqui. Até a empresa de saneamento poder realmente aprimorar e capturar do mercado uma tecnologia que vai ajudar a melhorar, né, a capacidade dela operar as estações de tratamento de esgoto, enfim, ou a distribuição da água, a gente tem muita inovação nascente. E aí a gente tem que, sim, apoiar essas startups inovadoras, essas que estão começando, para que elas possam gerar produtos e pilotos que podem ser incorporados pela indústria, né? E aí a gente, então, lança, em parceria com a UERJ, o primeiro hub de Blue Tech, de tecnologia azul, onde a gente vai poder, em conjunto com a iniciativa privada, propor soluções que vão ser, a gente vai, através de uma aceleradora, buscar soluções no mundo inteiro para todos os desafios da economia do mar, para ajudar a costa do nosso estado, ajudar o nosso estado, ajudar a nossa Baía de Guanabara a, assim, poder fazer a transição da economia do mar com sustentabilidade para uma economia azul, buscando ferramentas de inovação para que isso se torne realmente disruptivo e a gente faça essa virada. Então, é uma ação em conjunto da SEAS, do INEA com a UERJ, e isso vai estar, no ano que vem, a gente vai estar iniciando esse programa. Obrigado, Ana. Parabéns aí pela sua apresentação. A gente está chegando no final, só que nem tudo está perdido. Vamos lá. Vamos respirar, né? Depois de ver isso tudo, temos que respirar. Somos seres pensantes, né? Quem vai resolver esse problema é a inovação, né, Sérgio? É pela inovação, não tem jeito. Se a gente não inovar, o caminho vocês já viram onde é que a gente vai parar. A Terra vai existir, mas não quer dizer que a gente vai existir junto com ela, né? Deu para perceber que a Ana colocou. Então, Ana, a Blue Tech, ela passa a ser um papel fundamental, né, Vinícius? Nessa questão do desenvolvimento de inovação, da inovação aberta. Né? E deixando registrado também que a boa vontade das pessoas, o consumo consciente, o comércio tem um papel fundamental, você colocou isso também, porque o comércio está no final da cadeia produtiva. Tá? E ele educa a cadeia produtiva. Tudo aquilo que for mapeado pelo comércio, e a gente teve em Nova York, em janeiro, com o presidente Queiroz, é o que vai ser feito pela indústria depois vai parar lá na matéria-prima. Então, o comércio tem um papel fundamental de educação da cadeia produtiva e da criação do consumo consciente, que as pessoas vão ter que realmente mudar nesse sentido. E, concluindo, e eu vou pedir para tanto o Vinícius quanto a Ana comentarem, nós temos quatro formas de agir na economia do mar, tá? Para reduzir isso tudo que foi colocado, e a inovação está dentro de todas. Primeiro porque o que mais impacta a Baía de Guanabara, o que mais impacta a questão das matas, né, até os recursos verdes, é a pobreza, gente. Os locais mais pobres, eles poluem mais, né? As pessoas não têm dignidade, as pessoas não têm saneamento, as pessoas não têm emprego e acabam predando o ambiente. Isso é no mundo inteiro, aqui, é na Índia, na China, em tudo que é lugar. Okay? Então, a gente tem que estar de dignidade, tem que criar emprego e renda, a gente tem que fazer a economia girar. Não adianta pensar só na questão da preservação sem fazer a economia girar. A equação não fecha. A gente estava com o economista Guilherme aqui, é romântico, a gente pode falar disso várias vezes, mas não vai resolver. Não vai resolver a questão. Então, vamos ser práticos. Essas coisas têm que andar junto, como foi colocado aqui. A economia azul é economia, responsabilidade social e meio ambiente. Então, vamos lá. Primeira atividade, primeiro fomento, aí vocês vão comentar. Fomento ao empreendedorismo e a micro e pequena empresa ligada aos setores do mar. Pesca, gastronomia, comércio marítimo, turismo, construção naval. Entre outras empresas que possam fornecer para grandes ativos da economia do mar, como portos, como para a área offshore. 2. Dinamização dos clusters marítimos, dos polos marítimos, do território, empoderar o território, desenvolver um modelo econômico municipal ou intermunicipal. Okay? Temos aqui a Baía da Ilha Grande, tem que ter um modelo ali com os municípios. A Baía de Sepetiba, a Baía de Guanabara, quantos municípios tem Baía de Guanabara? Rio de Janeiro, nós temos Duque de Caxias,
nós temos São Gonçalo, nós temos Magé, Gabriel e Niterói. Tem que ter um projeto para cá, integrado, de cluster marítimo. Ok? A OCDE, nós falamos, disse que o futuro do desenvolvimento de emprego e renda vão ser os polos e clusters marítimos. Gente, Singapura vive de quê? Né? Porto de Roterdã. Então, a gente deixa de beber nas fontes internacionais e também do passado. Então, os clusters marítimos. Segunda, programa e ação contundente. Terceira, papel fundamental do Sistema S, do SENAC, do SESI, etc. Formação da cultura marítima. Literacia dos oceanos. Já ouviram falar nisso? Os portugueses falam assim, literacia. Eu quebrava a cara, não estava entendendo nada. Né? A gente não fala literacia. Literacia oceânica, o termo nasceu em 2004, nos Estados Unidos, foi em Portugal não, porque eles perceberam que o sistema educacional, ninguém falava do mar, não falava dos oceanos, e como que você vai gerar empreendimentos, ou profissões, ou desejo do jovem empreender, ou ser um profissional ligado ao mar. Então, eles correram lá na frente, e Portugal, genialmente, em 2017, criou a Escola Azul. A Escola Azul. Olha que interessante, lá na escola que isso tudo começa, indo também para as universidades. Então, a literacia nos cursos profissionais, a gente levar essas questões, os eventos culturais ligados ao mar, o esporte ligado ao mar, os eventos de negócio também ligados ao mar. E, por último, o saneamento. Porque não adianta fazer isso tudo e destruir o meio, a máquina, o recurso, que é o mar. E o saneamento, tal que você colocou, e a questão que o Vinícius já está fazendo, que é os recursos sólidos. E nós precisamos usar a Baía de Guanabara como um modelo, um desafio. Vamos trabalhar todas essas regiões do Rio de Janeiro, sim, ao mesmo tempo, não dá para esperar, mas a Baía de Guanabara a gente pode fazer um trabalho aí direcionado de todas as nossas entidades. Então, pediria aí para o Vinícius comentar e dar suas palavras finais, depois a Ana em seguida. Obrigado. Obrigado, Renato. É desafiador, mas o que você colocou é uma verdade. Quem vai dar solução a isso foi quem causou, que somos nós. Eu acho que a inovação vem para gerar todo esse motivacional para que a gente possa alcançar isso. E aí o que a gente falou aqui um pouquinho da questão, a Ana falou muito bem, né? Naturalmente, eu conheço a Ana já, minha amiga, e ela sempre me dá aula, minha professora, e sempre falando muito bem. A questão do plástico é algo muito importante. Realmente, o plástico é um grande passivo dos mares, mas ele não é o único. O plástico, ele tem uma situação que a condição dele ter a densidade menor que 1 faz com que ele seja muito visível. Mas se você olhar para a Baía de Guanabara, você vai achar muitos outros resíduos que não é só o plástico. Você vai achar muito plástico, mas você vai achar fusca, você vai achar corpos lá dentro, infelizmente. Você vai achar vidro pra caramba, sofá, vai achar todo mundo, né? Não sei, outras tantas coisas. Mas, enfim, a gente precisa se preocupar com essa questão dos resíduos que chegam nos mares, e quem vai dar essa solução somos todos nós. Um é o consumo consciente. A gente precisa ter consciência do que a gente consome. E aquilo que a gente consome, a gente precisa dar uma destinação correta, que é a economia circular. Então, se a gente consome, a gente precisa consumir, precisa dessa garrafa, precisa da água que está aqui dentro. Mas uma vez que eu consumir essa garrafa, eu tenho que dar a destinação correta. Ela só vai parar lá na Baía de Guanabara se eu jogar ela lá. Ela não vai sozinha lá. Então, o que a gente do comércio tem construído? A gente construiu o Repete, a gente construiu o Revidro, mas hoje aqui no Green Rio, a gente está lançando uma nova máquina, Ana, que essa máquina ela coleta 6 tipos de resíduo, e através da campanha Raspas e Restos Me Interessam. Eu acho que o Frejá e o Cazuza não pensou nisso, ele pensava na mendicância do amor, e a gente entende que raspas e restos, sim, nos interessam. E hoje a gente está com uma máquina que coleta 6 tipos de resíduo: o PET, o plástico, o vidro, o aço, o Tetra Pak e o alumínio. E todos eles a gente recompensa ele. Então, hoje, essa máquina ela faz a leitura do código de barra, isso é pontuado, e você transforma esse crédito, você paga a sua conta de luz, a Light e a Enel, você consegue recarregar, dar crédito do seu celular, e um outro ganho
que é muito importante, que você recarrega o seu cartão do Rio Card e o seu cartão do metrô na própria máquina. Então, são mecanismos que a gente alcança, que a gente busca, para que a gente evite que esses resíduos cheguem no mar. Então, é através dessa, nós, os vilões, mudando o papel para um papel de mocinho. Eu acho que a gente do comércio tem uma importância muito grande, porque a gente é a instituição, o ente mais próximo do consumidor, então cabe a nós essa comunicação. A indústria tem um papel importante, porque é ela que recolhe, mas ela não quis assumir esse protagonismo, e nós estamos aqui para isso. Então, hoje nós estamos lançando essa nossa nova máquina, que está ali no nosso estande do Sistema Comércio. Eu convido todos a conhecer essa máquina, que a gente já, a partir de segunda-feira, já vamos ter uma campanha. A gente quer alcançar um número expressivo, mas a gente precisa que as pessoas tenham a oportunidade de descartar os seus resíduos. Nós lançamos hoje também aqui no Green Rio a pesquisa do consumo consciente, e essa pesquisa apontou que o consumidor ele pagaria mais por um resíduo sustentável. Ele tem interesse em pagar por algo que para ele é ambientalmente adequado. Então, a gente, através desses dados, a gente consegue avançar, e a gente sabe da nossa importância, e com isso a gente está ofertando ao Estado do Rio de Janeiro um mecanismo que a Europa já vem há muitos anos abraçando, mas não é por isso que a gente vai deixar de alcançar. Então, hoje o IFES é detentor dessa tecnologia, e aí a gente vai ter, esperamos ter muitas máquinas, mas é importante, sim, que haja uma consciência das pessoas na destinação desse resíduo, porque políticas públicas isoladas não vão alcançar o bem que a gente quer. Isso precisa que haja o engajamento de todos nós, e nós, do setor empresarial, precisamos, sim, do governo, que nos fomente a isso, mas precisamos também que o consumidor, que é fundamental a essa peça, seja engajado e possa destinar corretamente seus resíduos. Muito obrigado. Obrigado, excelente, Vinícius. Ana? Eu gosto muito dessa fala do Vinícius, porque a gente realmente tem que pegar, enxergar toda essa cadeia produtiva e entender o papel do consumo consciente nela, e esse é o grande desafio mesmo. Como é que a gente cria ferramentas, e repete isso, revidra isso, como é que a gente cria ferramentas para permitir que aquela pessoa que quer participar desse processo possa efetivamente fazer a sua parte, né? Então, na hora que o comércio ele se envolve nesse processo, e a gente tem uma capilaridade, né? O comércio tem uma capilaridade incrível na vida das pessoas, a gente realmente começa a falar de uma possibilidade de ganhar escala e uma possibilidade de fazer a diferença. E se a gente chegar daqui a 10 anos com resultados melhores do papel do Brasil na poluição do oceano, imagina que incrível vai ser realmente a gente dizer que a gente pôde conseguir criar uma educação ambiental, criar uma consciência ambiental para toda a nossa população, né? Eu acho que o grande desafio é a gente falar com a Dona Maria, é a gente falar com o seu José, é a gente chegar nas pessoas que realmente hoje vão fazer um destino adequado de uma garrafa, seja ela de vidro, seja ela de plástico, né? Então, eu me empolgo muito quando eu escuto dessas possibilidades, e eu acho que o Regazzi fez uma fala muito boa da importância da tecnologia e da inovação nesse caminho para que a gente possa ganhar escala nesse processo, né? Tem muita tecnologia envolvida na máquina que o IFES desenvolveu, né, junto com a FEComércio. Então, a gente vê a importância que tem essa união de esforços desses diferentes setores para que a gente possa ter uma economia do mar sustentável aqui no estado do Rio de Janeiro, e sirva, assim, de modelo não só para o Brasil, como para o mundo, né? Quando a gente fala da Rio 2030, né, como é que a gente quer estar em 2030? Que projeto é esse de Baía de Guanabara que a gente quer ter em 2030, que pode ser, sim, um grande piloto de ação conjunta, de uma governança conjunta, né? Comércio, serviço, indústria, né? Sistema S. Poxa, quando o Regazzi fala de empreendedorismo, a gente vê o potencial, né? Eu anoto as suas coisas também, tá, Vinícius? Eu anotei aqui, 41,4% do emprego formal do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, olha o que já é isso e o potencial que isso tem se a gente dinamizar o turismo, se a gente dinamizar o esporte, se a gente dinamizar a pesca, o transporte marítimo, né? Quer dizer, os portos, que têm um papel fundamental na geração de emprego e renda, e também na questão da sustentabilidade. Hoje tem tecnologia que produz energia renovável a partir das ondas provocadas pela entrada do navio na Bahia.
Quer dizer, se gera onda, e dessa onda você pode tirar energia que abastece o próprio navio. Tem coisas incríveis. Mas a gente está desde a educação ambiental na ponta do consumo até a questão da necessidade da inovação para poder dar escala num tempo muito pequeno, que é o tempo que a gente tem, né? A gente tem aqui com a gente Pedro Paulo, professor da UFRJ, que tem o projeto da Capafitos, da alga, né? Que a estuda há quantos anos isso, Pedro? Mais de 10 anos estudando, né, o potencial da economia do mar na produção de alga, que serve desde a poluição até para a indústria do cosmético ou para a indústria da alimentação. E hoje ele aí com um projeto com a gente aí de fazer um estudo em 50 pontos da costa do estado para que a gente possa ver a adaptação dessa alga em diversos momentos do ano, estações do ano em áreas da nossa costa, né? Água mais saloba, água mais salgada, enfim, assim a gente vai. Então, a gente precisa de muito estudo, de muita pesquisa, mas a gente precisa do que o comércio está fazendo. Trazer soluções e esse diálogo com a ponta, que é o que vai realmente fazer com que a gente dê maior celeridade na mudança de toda essa cadeia produtiva que o Regazzi falou. Vocês não sabem, gente, mas vocês estão com o maior especialista em cluster da economia do mar aqui. Ele não fez a apresentação maravilhosa dele, que eu já ouvi várias vezes, mas vale muito a pena. Procurem o Regazzi também no LinkedIn, porque ele faz uma apresentação incrível, um trabalho incrível que o Sebrae tem sobre o cluster do mar, né? Os clusters marítimos. Enfim, ele já tem muito conhecimento acumulado aqui no Estado e a gente tem tudo para fazer um grande trabalho nos próximos 10 anos. Muito obrigado, parabéns, hein? Parabéns, Ana. Então, para concluir, como eu falei da questão da literacia dos oceanos, vamos usar bastante essa nomenclatura, a questão da formação e da conhecimento, e todos nós saímos daqui com a consciência de olhar a economia do mar como um vetor de desenvolvimento da nossa sociedade. Vocês têm uma publicação, vocês colocaram na internet, que é Economia do Mar, uma estratégia para desenvolvimento econômico e social, que o Sebrae desenvolveu com vários especialistas, e vai ser feito pelo SENAC, o Economia Azul Brasil-Portugal, uma estratégia sustentável, com a editora do SENAC, e o SENAC também, vou falar que vai lançar esse livro aqui, que é um livro que coloca na centralidade o comércio, em parceria com os outros setores, para o desenvolvimento de cadeias produtivas e de territórios. O futuro é o desenvolvimento local, como estratégia competitiva. Isso apareceu claro agora, depois da pandemia, esse é o efeito pandêmico, o efeito das guerras. Eu imagino vocês já sabem que isso é importante, e a gente sempre ficou frustrado sabendo que isso é importante. Eu vejo o professor, quantos anos ele milita nessa área, e agora, finalmente, descobriram que isso é importante. Isso frustra um pouco a gente. Às vezes a gente tem que passar por dificuldades, como aconteceu na pandemia, né? E com uma guerra, para a gente poder rever e remodelar os modelos. Esse livro, o SENAC vai passar, quando é que vai ser o lançamento, né, Sérgio? Vai ser provavelmente na Livraria Travessa do Leblon, e vocês todos estão convidados. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tem uma pergunta ali, aí eu não vou resistir, que ele levantou a mão 2 vezes, aí só para... que não estava programado, mas, por favor. Opa. Deixa eu olhar. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Júlio César, sou jornalista. E é o seguinte, quando eu trabalhei na EPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, durante 4 anos. Aí os geólogos da Petrobras falavam sobre a questão do petróleo, né? Que nessa área aqui do Atlântico Sul e na África, o pré-sal não é só nessa parte aqui do litoral do Brasil, não. É todo o litoral da América do Sul e na costa da África também. Quando separados os continentes, houve uma franja do pré-sal na África e outra aqui na América do Sul. Entendeu? Inclusive, eles diziam que a guerra das Malvinas aconteceu por causa da questão do petróleo, que é a questão do petróleo na guerra das Malvinas. E a questão da indústria do petróleo é muito problemática por causa das emissões
de poluentes, né? E, além de tudo, quando você faz as explosões no mar, né? Você vai explosando no mar para achar o petróleo, aí acontece que os peixes ficam em dificuldade para os cardumes dos peixes, espantam os cardumes dos peixes. Aí eu gostaria de saber se na conferência lá em Portugal foi discutido alguma coisa sobre isso. Sim. Ok, a gente vai resolver perguntas individuais depois, agora que a gente está encerrando, mas esses assuntos foram discutidos, sim, são assuntos que estão na agenda de todos os fóruns de desenvolvimento da economia do mar, da economia azul, do Fórum Oceânico, do Global Innovation Week, foi discutido bastante. Agora, as perguntas vão ser feitas por nós aqui, que a gente vai ficar um pouco aqui conversando com vocês. Obrigado a todos, encerrando aqui a mesa de agora. Parabéns.